Salmo 121. Nós estamos estudando os chamados Cânticos dos Degraus, né? Ou depende, não sei exatamente como é que está o título na sua Bíblia, mas a minha está Cântico dos Degraus. Aí tem algumas Bíblias que vêm trazendo alguns outros títulos, né? Cânticos das Subidas, Cânticos de Romagem, Cânticos de Peregrinação, ou Salmos de Peregrinação. Então aí depende do título que está aí na sua Bíblia. E aí nós comentamos então, eu comentei na semana passada, o que significa isso, esse Cântico dos Degraus. Esse aqui são salmos que eram usados especificamente durante a trajetória deles, quando eles saíam das suas casas e iam para Jerusalém para adorar ao Senhor. Nós vimos que basicamente 3 festas por ano, eles tinham 3 oportunidades por ano para poderem ir adorar juntos lá em Jerusalém. Essas 3 festas eram a festa dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes e a festa da Páscoa. Então essas 3 festas dos judeus, eles costumavam se reunir em Jerusalém. Então eles saíam, alguns moravam distante, eles saíam das suas casas e iam até lá para poderem fazer a adoração mútua, em conjunto ali. Então estes salmos que nós estamos estudando, eram salmos que eles eram entoados em forma de cântico durante a trajetória, durante a sua peregrinação ou durante a sua romaria. A gente acha estranho essa palavra romaria, né? Porque uma certa denominação utiliza essa palavra, mas romaria é uma peregrinação. Né? Romaria é quando você sai em conjunto, né? Para poder ir a algum lugar para adorar. Então eles faziam isso. E por que é chamado de Cântico das Subidas ou Cântico dos Degraus também? Porque se você olhar geograficamente, a cidade de Jerusalém ficava no alto. Aí eu até mencionei semana passada que é justamente por isso que Davi ele fala no Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Porque era uma subida mesmo. Por isso que alguns títulos foram colocados Cânticos das Subidas. Né? Então, por causa disso, era realmente uma subida. Mencionei também que é importante nós estudarmos esse salmo, porque a maioria das pessoas gostam de ler os salmos esquecendo da teologia que tem dentro dele. Pessoas, às vezes você visita alguém e essa pessoa tem lá aberta a sua Bíblia, ou no Salmo 23 ou no Salmo 91, que são os 2 salmos mais comuns, né, de você encontrar Bíblias abertas. O problema é que em muitos desses lares a Bíblia fica só aberta ali, ninguém lê. E quando são lidos esses ou outros salmos, muitas vezes eles são lidos porque são bonitos. Então pessoas leem os salmos para ter paz no coração, para sentir alegria, ou porque tem como hobby fazer a leitura dos salmos. E aí, por causa disso, acabam se esquecendo de toda a mensagem teológica que contém aqui. Toda a mensagem de Deus que tem nesses salmos. E estes salmos específicos aqui que nós estamos estudando, eles mostram para nós algumas coisas relacionadas a essa peregrinação deles. Por exemplo, no Salmo 120 que nós vimos na semana passada, o salmista ele ora por livramento. Ele reconhece que ele que ele habita numa terra de maldades, onde tem muitas pessoas com língua enganosa, más atitudes, pessoas traidoras que querem fazer o mal. E aí, por causa disso, ele roga ao Senhor ali livramento, proteção. E era justamente isso que eles enfrentavam durante o caminho, na sua trajetória, até chegarem lá no lugar de adoração. Então isso é interessante quando nós pensamos sobre isso, porque eles estavam peregrinando para um lugar de adoração. Nós somos peregrinos nessa terra aqui também. Nós somos peregrinos aqui. Tanto é que 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Peço como peregrinos e forasteiros, porque é isso que nós somos aqui. Peregrinos e forasteiros. Nós não moramos aqui eternamente, nós não ficaremos nesse mundo, não viemos para ficar e já já nós estamos indo embora. Já já nós estamos indo embora desse mundo, nós vamos habitar lá no reino celestial com o Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam peregrinando, eles tinham um destino, que era Jerusalém, para fazer a adoração. Nós temos um destino, que é a nossa Jerusalém celestial, o céu,
que é o nosso destino final também. Mas, durante a trajetória deles, eles tinham esses perigos aqui nesse mundo. Durante a nossa trajetória, nós também temos perigos aqui. Então, esses salmos, eles são bem específicos para a nossa vida, quando nós puxamos essa aplicação para nós. Por isso é importante nós estudarmos. Por quê? Primeiro lugar, porque eles estão na Bíblia. Então, é da vontade de Deus que nós estudemos eles. E segundo lugar, porque tem aplicações maravilhosas para nós, fazendo comparação com esse contexto, tá bom? Então, hoje nós vamos estar estudando aqui o Salmo de número 121. Semana passada vimos o 122, o 120. Aliás, na semana que vem estaremos vendo o 122. Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Bonito, né? Mas vai ver a aplicação que tem nele. Tem muita aplicação aqui para nós. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para nos abençoar com a palavra? Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui abrindo e lendo a tua palavra e por podermos estudá-la. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja fazendo com que o Espírito Santo faça todas as aplicações para as nossas vidas, Senhor. Que Ele nos ajude a podermos aplicar cada mensagem aqui contida neste salmo. Ó Deus, transforma a nossa vida, que o Senhor esteja nos fazendo entender, Pai, o quanto o Senhor é o nosso protetor. Assim nós oramos, Pai, agradecidos pelas tuas bênçãos e pela tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 121, muito precioso. Quando nós lemos os salmos, a gente vê algo muito importante, que o salmista, ele derrama o coração dele diante de Deus. Por isso que os salmos são, claro, tem toda a parte teológica, toda a mensagem de Deus. Além disso, por isso que muitos salmos são salmos lindos de se ler. Muitos deles viram uma música, né? Se tornam músicas também. Até eles eram cantados lá naquela época, mas nós não sabemos como é que eles cantavam. Não tinha partitura, não tinha nada. Mas hoje muitas pessoas usam as palavras dos salmos para fazerem uma música. Eu não sei se você conhece alguma música no Salmo 121, eu conheço. Tem uma música no Salmo 121 que ela diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muito bonita. Eu vou tentar achar e vou tentar mandar no grupo para os irmãos ouvirem. Linda, linda, linda. Né? Mas tem muitas aplicações aqui importantes para nós. Tá? Salmo 121, ele é um salmo curto, mas com muitas aplicações. Então, no 120, aqui o salmista reconheceu a maldade do mundo e a necessidade de proteção do Senhor. Já no 121, ele fala sobre essa proteção. Então, você vê que é algo contínuo, né? É algo contínuo aqui, é uma continuidade. Então, nós vimos na semana passada a angústia do escritor, e um pedido por livramento daqueles que querem fazer o mal. Nós vimos então que ele reconhecia o quanto ele habitava numa terra onde muitas pessoas minavam em cima dele para poder fazer alguma maldade. Tanto é que nós nos encontramos na mesma situação, porque a Bíblia fala em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Então nós estamos no meio do maligno aqui. Então é muito normal, natural que as pessoas que desejem fazer o mal a nós. Até porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também disse, né? Então essas palavras maravilhosas do Salmo 121 que nós acabamos de ler, nos lembram do socorro que vem dos céus para nós, durante a nossa peregrinação nesse mundo.
durante toda a nossa trajetória. O versículo 1 ele faz uma afirmação muito importante, que aqui na minha tradução, eu uso a tradução trinitariana, ela é fiel ao texto original, está em forma de afirmação, mas algumas traduções colocaram como pergunta, como uma interrogação. Mas independente se estiver perguntando ou afirmando, aqui é um versículo muito importante, porque ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ou, se for uma pergunta, de onde virá o meu socorro? Independente do que, se estiver perguntando ou afirmando aí na sua Bíblia, a questão é que o versículo 2, ele já traz uma resposta para esse versículo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que isso é tão importante para nós, irmãos? Porque, como eu disse, e eu vou repetir isso, porque essa é uma ideia central para nós. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos enfrentando sofrimento. Pessoas não gostam de sofrer, parece que as pessoas desejam que a vida vai de vento em popa, às mil maravilhas. Mas isso não é uma realidade para nós. Nós temos sofrimento, sofremos por causa da saúde, né? Sofremos por causa dos nossos inimigos, sofremos por causa das dificuldades que nós temos diversas no mundo, no nosso país, sofremos por causa de governantes que não temem ao Senhor, nós sofremos por causa de todo esse contexto que nós vivemos. Então o salmista ele disse então: eu levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Jerusalém ficava no alto, muitas vezes eles tinham que passar por vales, no meio de montanhas, entre montanhas. E aquelas pessoas que eles sempre tentavam evitar passar por vales e embaixo nas montanhas, porque estava muito suscetível a perigos vindo de cima. Porque os inimigos ficavam em cima, olhavam lá de cima para ver quem estava passando embaixo, e aí faziam aquela tocaia. E aí eu falei para os irmãos que nessa adoração que eles iam fazer até Jerusalém, eles levavam bens, levavam animais, levavam ofertas, porque lá animais eram sacrificados. Então eles levavam animais para entregar ao sacerdote, o sacerdote oferecia aqueles animais pelos seus pecados. Então, só que muitas vezes esses animais ou esses bens que eles levavam, essas ofertas, tinham saqueadores e queriam levar aquilo. Então, é muito importante então essa frase, ele olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A sua confiança não estava nas armas de defesa, não estava na força de cada um, não estava em nada, a não ser no Senhor. Ali estava a confiança do salmista. Ele sabia que o Deus criador e soberano estava protegendo e estava olhando para ele. Por isso ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus criador. Então isso significa que ele controla tudo, nada ocorre sem a sua permissão. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Então nada foge do seu controle. Às vezes a gente pensa, devido a coisas que nos acontecem, nós pensamos que alguma coisa fugiu do controle, de que talvez Deus não está olhando para a nossa causa. Eu não sei de você, mas nesse contexto que vivemos no nosso país, muitas vezes nós temos essa tendência de, talvez indiretamente, questionar e perguntar para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo aquilo que está acontecendo? O Senhor não está vendo aquela maldade tão deliberada que está sendo feita lá, da parte daqueles que deveriam estar nos ajudando, que deveriam estar olhando para a população? E aí quando nós pensamos por esse lado, a tendência é nós tirarmos os olhos de Deus e começarmos a olhar para as coisas aqui nesse mundo. E aí quando a gente fala a respeito disso, de tirar os olhos de Deus e olhar para as coisas desse mundo, eu me lembro muito naquela ocasião de Pedro. Você se lembra naquela ocasião em que os discípulos subiram no barco e aí andando no meio do mar, veio uma tempestade muito grande, vento para tudo quanto é lado, e aí lá ao longe eles viram um homem andando sobre as águas, que era Jesus Cristo. Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu. Eles acharam que era um fantasma, né? Não, sou eu. O que Pedro disse? Senhor, se é mesmo o Senhor,
permita que eu vá até o Senhor. Então Jesus disse, vem. E aí ele desceu do barco, começou a andar. E é interessante que Pedro andou sobre as águas. Já pensou sobre isso? Ele andou sobre as águas. Só que o que aconteceu logo em seguida? Ele começou a observar o vento ao seu redor, as ondas, o mar revolto e duvidou. E aí por isso ele começou a afundar. Ele estava indo bem, começou a andar sobre as águas, mas afundou. Jesus segura ele pela mão e fala, puxa vida, homem de pouca fé. Jesus falou isso para os discípulos ali. Então, por isso, irmãos, que nós não podemos olhar para as coisas desse mundo. Às vezes a gente olha para as coisas que nos acontecem, aí eu me lembro também, a gente vai lembrando de textos, né? Me lembro de Abacuque, a mensagem de Abacuque. Abacuque pedindo uma solução da parte do Senhor, ele começa de forma justa, justamente, com humildade, mas ele começa a perguntar para o Senhor, Senhor, tanta maldade acontecendo e o Senhor, até quando que vai acontecer tanta maldade? Até quando que o Senhor vai permitir tanta coisa acontecendo? E aí então Deus traz uma resposta para ele. Eu creio que não era a resposta exata que ele estava desejando, porque de repente Deus fala para ele assim, olha, eu vou levantar os caldeus, porque o povo de Israel estava fazendo maldades, o próprio povo de Deus estava fazendo maldades. Então a resposta que Deus dá para Abacuque eu vou levantar um povo, os caldeus, e eles vão causar um grande sofrimento sobre o povo de Israel. E é assim que eu vou castigar toda essa maldade. Então imagine, ele pede uma solução e Deus responde dessa forma. Só que depois ele começa a entender que Deus estava no controle de tudo e Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Tanto é que por isso o livro de Abacuque, no capítulo 3, ele finaliza os últimos versículos com afirmações importantes. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu fruto, ainda que a manada se espalhe, ainda que tudo isso vá de mal a pior, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E até nós cantamos uma música que fala sobre esses versículos, né? Esta paz que sinto em minha alma, né? Então, isso é muito importante, irmãos, quando nós pensamos a respeito disso. Tá? Então, ladrões oportunistas sempre tentavam saquear o povo durante essa peregrinação deles. O povo levava os seus bens, então eles estavam suscetíveis a esses perigos. Tá? Perigos de animais selvagens no caminho, o forte calor durante o dia, o frio durante a noite. Eram famílias com mulheres, crianças, então eles precisavam de proteção. Os homens, pais de famílias, os pais, eles precisavam proteger as crianças. Eles precisavam proteger as suas esposas. Por isso ele levanta os seus olhos para os montes e sabia que o seu socorro vinha do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabia disso. Deus reina em todo momento, inclusive nas adversidades e nos momentos de crise. Sempre Deus reina. Sempre. Romanos 8, 28. Você lembra o que fala lá? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente, não isoladas, mas juntamente. Então, Deus usa situações difíceis para trabalhar em nossos corações. Situações difíceis nos dá fé, humildade, reconhecimento da nossa dependência dEle. Então, quem sabe se esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas, enquanto nós enfrentamos um contexto tão conturbado como esse contexto político que nós enfrentamos no nosso país. Já pensou sobre isso? Aqueles que estão lá no alto, em eminência, e convenhamos, muitas vezes estão até mais altos do que o próprio presidente da República. Você já pensou que talvez Deus esteja usando a vida dessas pessoas que não temem a Deus para poder trabalhar nas nossas vidas, o povo de Deus? Então são coisas que nós devemos considerar, porque Deus age dessa forma também. Tá? Nos versículos 3 a 8, nós temos aqui afirmações importantes a respeito da proteção do Senhor. O escritor começa a falar como se ele estivesse falando para alguém. Olha só para você ver ali no versículo 3, aliás.
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. É estranho, né? Ele começa a afirmar: elevarei os meus olhos para os montes. Aí agora ele fala para alguém: não deixará vacilar o teu pé. Como que é isso? Parece algo estranho, né? Mas aqui o escritor ele começa a falar com alguém. Pode ser que ele esteja falando com a sua própria alma. Com a sua própria alma. Até porque depois ele cita aqui a respeito da sua alma no versículo 7. Então pode ser que ele esteja falando com a sua própria alma. Muitas vezes nós encontramos salmistas falando para si mesmo, para a sua própria alma. E um grande exemplo disso é o Salmo 42. O Salmo 42, versículo 5, ele diz o quê? No Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? O versículo 11 ele diz também: por que estás abatida, ó minha alma? Aí ele fala: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 43, versículo 5, mesma coisa. Por que estás abatida, ó minha alma? Há poucos dias nós vimos, né, uma mensagem nesse salmo. Então ele pode ser que ele esteja falando isso para a sua própria alma ou para alguém, para o seu grupo, para o seu, como eles diziam, o seu clã, né? Toda a sua família que eles levavam para a adoração. Mas uma coisa é certa: devia ser, eu imagino que devia ser maravilhoso caminhar por aquelas estradas rochosas, aqueles terrenos defeituosos, né? Pelas montanhas e florestas. E de repente você olha para o seu companheiro, aquele que está do seu lado, você olha para a sua família, você olha para aquele ali e diz, né? Deus não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Você sabe o que é tosquenejar, né? Eu não sei se na sua Bíblia está outra palavra, mas aqui tosquenejar é cochilar, né? Aquela pessoa que dá aquelas pescadas, né, que a gente costuma falar, né? Deus não pesca, Deus não cochila. E é isso que ele está dizendo aqui. É aquele que te guarda não dorme. Ele não dorme, aquele que te guarda. Então, 4 aplicações aqui, 4 mensagens aqui para nós podermos fazer uma conclusão aqui. Primeiro, nós vemos a proteção de Deus por onde quer que pisamos. Versículos 3 e 4 ele fala: então aquele que te guarda não dormirá. Não dormirá. O versículo 4 ele continua: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Então, por onde quer que nós andarmos, Deus sempre nos protege. Ele não dorme, não cochila, ele não pesca. Sempre Deus está atento ao nosso clamor, a tudo aquilo que nos acontece. Deus sempre está nos ouvindo, sempre está atendendo. Não conforme a nossa, mas conforme a vontade dele. Mas Deus sempre está ouvindo. Então isso é diferente dos falsos deuses, que muitas pessoas servem. Nós temos 2 salmos que falam sobre isso, o Salmo 115 e o Salmo 135. Quando você lê o Salmo 115 e o Salmo 135, ele menciona muito a respeito disso, ele fala sobre os falsos deuses, as imagens de escultura. Tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, olhos veem, mas eles não enxergam nada, olhos têm, mas não enxergam nada. Então quer dizer, não fazem nada, são falsos deuses. Mas o Deus verdadeiro, ele não dorme. Então nós servimos esse Deus, o Deus verdadeiro, que nunca dorme, nunca cochila, sempre está atento a tudo o que acontece. E é isso que ele diz aqui. Então Deus não dorme, jamais. Segunda mensagem que nós encontramos aqui. Nós temos a proteção de Deus dia e noite. Versículo 5 ele disse: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O versículo 5, ele diz ali que o Senhor é quem te guarda, ele é a tua sombra à tua direita. O que significa isso? Não é que ele está fazendo uma comparação aqui, como se Deus fosse uma sombra, uma mera sombra. Mas ele está dizendo aqui que assim como a sombra sempre nos acompanha,
Assim é Deus. Você já notou? É impossível você se separar da sua sombra. Mesmo que apague as luzes, a sombra está ali, ela só não está aparecendo. Mas você sempre vai ter uma sombra com você. Sempre. Você olha, eu estou vendo a minha sombra aqui. Então assim é Deus. Deus sempre está conosco. Sempre. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que significa isso? Não é que sol, ele não está falando aqui simplesmente de câncer de pele ou sei lá, né, alguma coisa assim. Mas ele está falando a respeito de nenhum mal vai te acontecer. Nenhum mal vai te acontecer. Né? Então, versículo 6 aqui, é óbvio que o sol, nem o sol nem a lua vão fazer mal no sentido espiritual. Mas aqui é um caso, né, uma chamada figura de linguagem, né, prosopopeia. O que é isso? Quando você pega algo inanimado e vai dar vida àquilo. Né? Por exemplo, o sol vai te molestar, a lua vai te fazer mal. Como que a lua vai fazer mal? Mas o salmista está dizendo aqui, tanto de dia com o sol, quanto à noite com a lua, nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Então nós temos uma proteção de dia e de noite. Deus está conosco. Uma terceira mensagem que nós temos aqui. Nós temos a proteção de Deus não somente nesses contextos, né, durante a caminhada, mas também a proteção de Deus para a alma. Puxa, mas por que isso é importante? A proteção de Deus para a alma é justamente o que ele diz aqui no versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. Agora, o que é alma? Por que é importante Deus guardar a nossa alma? A alma, nós sabemos que é onde concentra a sua personalidade, o você, seu temperamento, suas emoções, toda a sua raiva, tristeza, alegria, depressão, medo, tudo isso é enfermidade da alma. E isso é interessante porque o Salmo 103 fala sobre isso. O Salmo 103, ele fala a respeito da enfermidade da alma. Deixa eu só confirmar aqui isso, o Salmo 103. Eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa abrir lá, mas olha só, o Salmo 103 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Agora ele começa a falar algumas coisas para a sua própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades. Que enfermidade? Enfermidade física? Não, está falando da alma. Bendize a minha alma ao Senhor, é Ele quem sara as tuas enfermidades. O que são enfermidades da alma? É justamente isso. É tristeza, medo, depressão, tudo isso são enfermidades da alma que influenciam a vida espiritual. Uma vida espiritual deficiente traz enfermidades para a alma. Assim como as enfermidades da alma atrapalham a nossa vida espiritual. Então uma coisa está ligada com a outra. Mas algumas pessoas dizem que alma e espírito são a mesma coisa. Mas deixa eu dizer para os irmãos, alma e espírito não são a mesma coisa, são diferentes. Tanto é que um versículo muito claro sobre isso é 1 Tessalonicenses 5:23. Ele fala ali assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Espírito e alma e corpo. Então ele coloca bem separado ali. Então eu particularmente não acredito que espírito e alma sejam a mesma coisa. O espírito lida com o nosso espiritual, nosso relacionamento com Deus. A alma já lida diretamente no nosso relacionamento com as coisas aqui, aquilo que nós sentimos, nossas emoções. Então o salmista aqui, o escritor aqui desse salmo, ele disse então, ele guardará a tua alma, guardar a tua alma. Então proteção para a alma, tá certo? Então é ele quem nos dá as virtudes como coragem, alegria, paz, tranquilidade, pacificidade, né? Aquele que busca a paz,
são bênçãos que Deus dá para a nossa alma, quando nós buscamos a Deus no nosso espírito, viu? Então, Ele cuida da nossa alma. Uma quarta ideia que nós encontramos aqui: proteção de Deus. Nós temos a proteção de Deus em toda a caminhada terrena, agora e para sempre. Ou seja, não só durante esse mundo aqui, mas no vindouro também. Então nós sempre temos a proteção do Senhor. É o que ele diz no versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Como assim a tua entrada e a tua saída? Então isso aqui significa que todo o seu trajeto, lembra, o contexto que nós estamos analisando aqui é a peregrinação do povo de Israel para a adoração em Jerusalém, subindo ali, né, até chegar em Jerusalém. Durante toda a sua trajetória, eles precisavam ser protegidos pelo Senhor. E nesse percurso, então, o salmista diz que tanto na entrada na cidade, quanto na saída, ele tinha a proteção de Deus, no início e no fim da caminhada. Então, a partir do momento que eles deixavam a sua casa, se dirigiam e às vezes caminhavam durante dias, ou andando ou no lombo de algum animal, até chegar lá e entrar na cidade, terminou toda a festa, toda a adoração, e eles saíam da cidade e voltando para suas casas, eles tinham a proteção de Deus. A proteção de Deus. Qual que é a aplicação que nós fazemos para nós, irmãos? Aplicamos perfeitamente para nós aqui, no sentido de que nós precisamos da proteção de Deus e Deus prometeu isso a nós. O Mateus 28, versículo 20, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que consumação dos séculos? Até o final da nossa vida terrena. Durante toda a nossa trajetória. Deus nos protege. Servimos a Deus, buscamos a Deus, obedecemos a Deus, podemos contar com a proteção dele. Ah, mas quer dizer que há momentos que eu não posso contar com a proteção dele? Amados, Deus não pode abençoar e proteger uma pessoa desobediente. Se alguém escolhe desobedecer a Deus, abandonar a proteção de Deus, eu fico imaginando Deus, esse relacionamento com Deus como um guarda-chuva. Você pega um guarda-chuva grande e sai na chuva, enquanto você está ali debaixo daquele guarda-chuva, você está protegido. A partir do momento que você abandona aquele guarda-chuva, sai de baixo, você vai se molhar. Então é a mesma coisa. Estamos ali debaixo do guarda-chuva de Deus, as bênçãos dele, a proteção dele está sobre nós. A partir do momento que eu escolho abandonar essa proteção de Deus e agir conforme o meu entendimento, pecando conforme a minha vontade, aí a Bíblia diz em Gálatas 6,7, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que o homem semear, ele vai colher. Deus deseja abençoar, mas ele não pode abençoar a desobediência. Mas o Senhor prometeu então, eis que estou convosco todos os dias. Né? Então aí ele finaliza o salmo dessa forma. Para um peregrino, um caminhante, alguém que está numa romaria, durante todo o tempo da viagem, que em muitos momentos era uma viagem difícil, muitas vezes perigosa, estradas rochosas, muitos declives, subidas íngremes, a proteção de Deus é importantíssima. Então, durante a caminhada, cantando o Salmo 121, isso aqui traz um alento ao coração. Então, até te encorajo, né, quando precisar desse alento, leia o Salmo 121 ou cante o Salmo 121. Com certeza, Deus vai trazer uma grande mensagem para o seu coração. Manter os olhos no Senhor e confiar na sua proteção era extremamente importante para eles durante a caminhada. Para nós, durante a nossa caminhada aqui, é extremamente importante também. Você já pensou que maravilha? A gente tem tantas instituições que oferecem o seu serviço 24 horas, né?
tem funerária 24 horas, farmácia 24 horas, hospital 24 horas, serviço de guincho 24 horas e tal. Mas você já pensou? Nós temos então a proteção do Senhor 24 horas. Nós podemos orar e conversar com Deus durante 24 horas. Qualquer momento Deus está atento. Deus está atento, nos vendo, ouvindo, vendo cada detalhe da nossa vida. Traz uma grande responsabilidade para nosso estilo de vida, mas também traz um grande alento ao coração. Então, que esses versículos tragam conforto para a nossa caminhada para o lar eterno, pois nós somos todos peregrinos. Cremos que o Senhor cuidará de nós no presente e no porvir, no início e no fim da nossa jornada, até que estejamos no nosso destino final, a nossa morada celestial, onde nós estaremos durante todo o sempre. Amém? Enquanto isso não acontece, Deus nos protege aqui nesse mundo mal, conforme a gente viu no Salmo 120, um mundo de maldade. Mas eleva os meus olhos para os montes, de lá que vem o meu socorro. Amém? Então que a gente nunca esqueça disso, tá certo? Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa proteção.